Em pleno 2021, ainda presenciamos casos de violência e descaso contra os animais. Caso você presencie alguém abandonando ou maltratando um animal, acione uma autoridade local. Afinal, isso é crime ambiental. Denúncias anônimas são feitas através do Disque Denúncia pelo número 181. E para falar sobre esse e outros assuntos, está em linha conosco o delegado Egídio Ferrari, da Delegacia da Comarca de Brusque. O doutor Egídio também é representante em Santa Catarina do @Cadeia para Maus Tratos. Doutor Egídio, muito bom dia, seja bem-vindo à CBN Blumenau. Olá, Denise, bom dia a todos os ouvintes também, uma satisfação voltar a conversar com vocês. Pois é, primeiramente, como é que são os trabalhos aí na Comarca de Brusque? Olha, Brusque é uma cidade muito boa, né? A realidade da segurança pública também. Para se ter uma ideia, existe um ranking, né, nacional das cidades mais seguras do Brasil. Somente 2 municípios de Santa Catarina figuram nessa lista, que é Brusque e Jaraguá do Sul. Então nós temos assim, índices, né, muito bons e a gente ainda consegue, né, com o trabalho, né, de todos os agentes da segurança pública, manter, né, a ordem, manter uma cidade segura. São cerca de 4, 5, 6 homicídios por ano, né, então dá para trabalhar. E só para complementando, somente um homicídio, se não me engano, em 2017 até agora, que ainda não teve conclusão, sabe? O restante, todas as investigações concluídas com sucesso. Pois é, doutor Egídio, o senhor tem atuado aí com intensidade também na sociedade quando falamos nessas ações, nesse combate aos maus tratos de animais. Já era muito forte aqui na nossa cidade. Como é que estão essas fiscalizações e como é que está também essa luta constante? Exato, realmente é uma luta, né? A minha grande meta é levar conscientização para as pessoas, sabe? A gente sente que acaba ainda existindo uma questão cultural, né? Por exemplo, o cachorro, né, geralmente o cão, ficar amarrado, né, uma vida inteira a uma corrente, às vezes uma corrente pequena, enfim. Mas isso, como digo, isso às vezes vem passando de geração para geração. Mas hoje existe uma legislação, teve alteração, né, na lei no ano passado, fez agora um ano mais ou menos, em que prevê para os casos de maus tratos aos animais uma pena de 2 a 5 anos. Né? Veja, isso é maior que a pena de furto, por exemplo, prevista no Código Penal. Né? Então, a minha maior preocupação realmente é o bem-estar animal e levar essa conscientização para as pessoas, porque eu vejo que em alguns dos casos, as pessoas, né, os responsáveis ali, talvez não tenham aquela intenção em maltratar, né, o animal. Por isso a gente vai, orienta, mas, né, com toda certeza, pela nossa profissão, se for caso de flagrante, eu mesmo já realizei diversas prisões, né, pelo crime de maus tratos. E não cabe fiança. A pessoa é encaminhada à delegacia, responde ao flagrante, né, esse procedimento é encaminhado ao juiz e a pessoa deve aguardar a decisão judicial. E quando falamos sobre essa legislação e também, né, claro, aqui entendendo melhor, doutor Egídio, o que são considerados maus tratos? Está muito claro, está bem claro, ou tem interpretações ainda duvidosas sobre esse apontamento de maus tratos envolvendo os animais? Ótima pergunta. Não, ainda há muitas dúvidas, né? No seguinte sentido, a lei fala em ferir, mutilar, matar, né? Então, quando a gente vê um ferimento, né, uma mutilação, né, ou mesmo a morte daquele animal, é muito claro, é crime de maus tratos. Mas também fala, né, qualquer outro tipo de maus tratos. Então, o que seria? Né, para alguns, o simples fato do animal ficar preso a uma corrente, o simples fato de não ter à disposição água, né, e comida, já pode configurar maus tratos. Justamente pela legislação ser bem recente essa alteração, nós ainda temos algumas decisões divergentes, né, do Poder Judiciário, mas a gente vai construindo para isso. Existem alguns decretos também, e aí eu cito um caso do Paraná, em que o delegado Matheus, que é amigo nosso, também faz parte desse projeto Cadeia para Maus Tratos, ele utiliza um decreto estadual que prevê, né, o que é considerado maus tratos, né, e os juízes têm aceitado na região de Curitiba. Então esse trabalho que é muito importante, porque a gente tem um grupo nacional, né? Esse grupo Cadeia para Maus Tratos é um projeto do delegado Bruno Lima,
né, que também é deputado estadual em São Paulo, e aí ele vem escolhendo delegados de polícia de todo o Brasil, né? Então, em Santa Catarina, eu fui escolhido por ele, ele veio aqui em Santa Catarina, a gente conversou pessoalmente, né? Então, no Paraná, enfim, em vários outros estados existem, e aí a gente, hoje mesmo, eu recebi uma denúncia no meu Instagram de que haviam, com vídeos, fotos, assim, uma situação bem extrema, mas em Ferraz de Vasconcelos, se não me engano, né, em São Paulo. Passei imediatamente para o delegado Bruno, né, e ele já mandou a equipe para lá. Então, essa eu chamo de rede do bem que a gente está criando, e cada vez mais pessoas realmente se engajando na causa, né, é que faz nos motivar e dar essa satisfação para continuar trabalhando nesse sentido. Como é que funciona a punição para quem pratica maus tratos, doutor Egídio? Olha, tem o caso da prisão em flagrante, né? Nós recebemos as denúncias e aí a equipe vai verificar, né? Pode ser a Polícia Militar, a Polícia Civil. Se tiver a situação de flagrante e o responsável, a gente chama, né, o tutor do animal, estar presente, ele pode ser conduzido até a delegacia de polícia e autuado em flagrante delito. E aí, como disse antes, não cabe nem fiança pelo delegado de polícia, né? Então, esse procedimento vai à análise do Poder Judiciário, né, com a manifestação do promotor de justiça e do juiz, para decidir se ele deve responder preso ou em liberdade aquele processo. Quando não há a prisão em flagrante, são instaurados inquéritos policiais. Então, em Brusque, eu fiquei responsável, né, justamente pela minha atuação nessa causa. Eu sou responsável pelas investigações nos municípios ali de Brusque, Guabiruba, Botuverá, né, dos crimes de maus tratos. Aí, quando não há o flagrante, apenas a denúncia, por exemplo, um envenenamento, né, nós temos ali uns casos muito graves de envenenamento num bairro de Brusque, que a gente está investigando. Então, eu instauro um inquérito policial e a gente faz uma investigação como qualquer outra, né, coleta de depoimentos, perícias, imagens de câmeras, relatórios de investigação. No final, a gente faz, por exemplo, se ficar constatada a autoria, a gente faz o indiciamento e a pessoa também responde junto ao Poder Judiciário. Importante aqui, então, mais uma vez, colocar que nós temos uma lei recente, foi ano passado sancionada, né, aumentando essa punição para maus tratos de animais, e a legislação abrangendo animais silvestres, domésticos e também domesticados, nativos ou exóticos, e prevê pena de reclusão aí de 2 a 5 anos para a prática de abuso e maus tratos. A gente pensa, doutor Egídio, que quando falamos em animais é apenas o cachorro ou o gato, mas essa lei, então, ela vem bem ampla, colocando realmente um grupo bem definido, né, amplo, no que diz respeito a esses animais que podem passar por maus tratos, né? Sim, exatamente, né? Só uma observação, no ano passado foi aumentada apenas a pena para os crimes cometidos contra cão e gato. Então é de 2 a 5 anos. Os outros animais, né? Não me cabe aqui explicar, mas enfim, foi feita toda uma alteração legislativa. Os outros animais, né? Os animais domésticos ou nativos, enfim, os domesticados, outros que não cão e gato, a pena é um pouco menor, não cabe a prisão em flagrante. É justamente porque o que é mais comum, né, é acontecer os crimes contra cão e gato. Por isso que no ano passado a chamada Lei Sanção, ela foi, né, teve essa alteração na Lei de Crimes Ambientais. Doutor Egídio, aqui em Blumenau, a Câmara já aprovou um projeto de autoria do vereador Carlos Wagner, o alemão, que acrescenta no Código de Proteção e Bem-Estar Animal a proibição de realizar tatuagens e colocar piercings em animais domésticos. Essa proibição desse modismo de tatuagens e piercings em pets que somente servem para satisfazer o ego do tutor, segue aí um movimento internacional que busca realmente coibir tal abuso. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Até porque assim a gente já trouxe, inclusive, esse tema aqui na programação da Rádio CBN. Aqui os nossos ouvintes ficaram surpresos que isso era possível. Sim, é possível e existe, infelizmente, pessoas que utilizam ali os seus animais de estimação, passam para eles também esse gosto, né, pelas tatuagens e, infelizmente, isso é real. Mas qual é a sua opinião sobre uma situação como essa, doutor? Realmente, eu já vi algumas situações, né? Particularmente não trabalhei em um caso desse ainda, mas conversei com vários colegas que já passaram. É muito claro, né, para nós, a configuração do crime de maus tratos, né? É um absurdo realmente
fazer um animal, né, passar por uma dor, justamente como você disse, né, para satisfazer o ego do tutor. Então nós somos totalmente contra. Isso também está nas nossas cartilhas do projeto Cadeia para Maus Tratos, para conscientizar as pessoas e também, né, para deixar bem claro que pode responder o tutor, mas também pode responder o próprio profissional, né, que aceitar fazer esse tipo de trabalho, digamos assim, né, fazer uma tatuagem, por exemplo, num animal. Então devem responder sim. Os casos devem ser levados ao conhecimento da autoridade policial. Em Santa Catarina é o telefone 181, né, que você até disse no início da nossa entrevista, e todos eles são encaminhados ao delegado responsável para que esse crime seja apurado e o responsável também, né, responda por seus atos. Então, se a polícia for chamada para atender um caso como esse, onde o dono do animal está tatuando o bichinho ali, ele vai ser encaminhado para a delegacia? Vai ter que responder por isso, doutor? É esse o procedimento? Sim, se for pego em flagrante, sim. Né? E veja, às vezes a nossa dificuldade é provar, né? Porque quando a gente fala num cometimento do crime, a responsabilidade penal, a gente precisa da prova da materialidade, né? Ou seja, a certeza de que o crime ocorreu, indícios da autoria, né? Apontar para alguém como responsável por ter cometido aquele crime. Então, por exemplo, quando a gente pega um caso de envenenamento, às vezes é difícil porque o tutor não sobrou nada, né, daquele alimento, por exemplo, ou ele já encaminhou esse animal, né, para um destino e não temos uma prova pericial. Agora, no caso, uma tatuagem, ela vai ficar muito evidente, né? Está ali, marcado no corpo do animal, e ele vai sim responder pelo crime de maus tratos. Doutor Egídio, vários ouvintes aqui participando da nossa entrevista, entre eles aqui a nossa ouvinte, a Neuza, colocando o seguinte: no meu bairro é assustador, tem muitos cachorros na rua. A Neuza, ela mora ali no bairro Fidelis, em Blumenau, aqui na nossa cidade, né? E como é que a gente pode também lidar com uma situação como essa, né? Um relato como esse da nossa ouvinte, quando presencia muitos cachorros na rua, doutora? Nós temos uma demanda enorme, sabe? Em Blumenau, eu moro em Blumenau, né? Sou natural daqui, apesar de não estar mais trabalhando. E em Brusque também isso não é diferente, né? Infelizmente, muitos cães abandonados. A polícia acaba não tendo condições de agir nesses casos, né? Apesar de que o abandono em si, a gente também constata, né, como configurado o crime de maus tratos. Então a gente pode investigar, apurar e punir. Mas às vezes os cães estão há meses, até mesmo anos, né, nas ruas, e então isso fica mais difícil a polícia agir. O que eu, daí mais como pessoa mesmo, né, trabalho de serviços mais sociais, digamos assim. Existem projetos de castrações sociais, né? Aí esse é o ponto, né, na minha opinião e na opinião das pessoas, dos protetores, dos defensores dos animais. A gente precisa castrar esses animais, né, que vivem nas ruas, porque às vezes o que a gente vê é pessoas que se dispõem a cuidar, e aí às vezes tem 5, 6, de repente a cadelinha tem 8, 10 filhotes, né? E isso, a outra faz a mesma coisa, daqui a pouco essa pessoa está com 30, 40 cães. Então a gente faz um trabalho muito interessante. Até agora, aproveito, se me permite, dia 16 de julho, né, vai ter esse projeto de novo em Blumenau. É um valor social, né? Não sei te dizer qual é, porque isso não cabe a mim, mas é bastante interessante esses mutirões de castração. Até alguns municípios estão fazendo. Eu vi algumas manifestações de vereadores, inclusive aqui da cidade, que Blumenau, que existe, né, um centro, o CEPREAD, está há algum tempo, parece que mais de um ano, sem fazer castrações. Eu não sei o motivo, não fui a fundo, mas isso é muito importante, sabe? Porque aí a gente vai sim diminuindo esses cães, né, que vivem nas ruas. E poxa, né, é frio, né, é fome, e passam também por maus tratos, com toda certeza, sabe? Mas é muito complicada essa situação. Nós temos um ouvinte aqui que prefere não se identificar, e ele coloca o seguinte: eu tenho 2 vizinhos e cada um desses vizinhos tem 5 cães em cada um dos imóveis. Isso faz muito barulho. É certo? Como devo também proceder numa situação como essa? 2 vizinhos, cada um deles tem 5 cães em cada um desses imóveis, fazendo muito barulho, doutor. Situação também bastante comum, né? O que acontece? É o que a gente diz. A pessoa que se dispõe
a ter o animal, né, sob sua guarda, sob sua tutela, ela tem diversas responsabilidades, né? A primeira, por óbvio, é cuidar bem, alimentar, enfim, né, do bem-estar, mas também ela precisa seguir as regras sociais, né, as regras de vizinhança. Então, quando um vizinho ele sofre, né, uma perturbação, ele pode, inclusive, fazer um boletim de ocorrência, né, por perturbação do sossego, né, nesse sentido. E essas pessoas são chamadas. Então, vale o bom senso, né, vale realmente essa convivência em sociedade, como a gente diz, né, cuidando sempre do bem-estar animal, mas, por óbvio, né, não descuidando também do bem-estar humano. De Gaspar, o nosso ouvinte Gerson colocando o seguinte: manda um grande abraço para o Dr. Egídio. Nós de Gaspar estamos com saudades do seu serviço. Na nossa companhia também o ouvinte Gerson de Gaspar, doutor. Que bom. Muito obrigado, Gerson. Eu fico bastante feliz. Eu trabalhei 4 anos e meio em Gaspar, né, uma cidade muito boa, também fizemos grandes trabalhos. E esse carinho é que me motiva, né? Eu já fui até criticado, fui removido da cidade de Blumenau, né, por divergir em algumas opiniões, né, até pela atuação mais firme que tenho nessa bandeira da causa animal, mas eu não vou parar, né, justamente por conta desse carinho, né, que eu recebo das pessoas todos os dias quando estou nas ruas ou nas redes sociais, né. Muito obrigado mesmo, isso me motiva cada vez mais a trabalhar firme pela população e, como eu tenho dito, né, pela segurança das pessoas e agora também dos animais. A nossa ouvinte, a Rosália Marçal, através da nossa live nesse momento, na nossa fanpage no Facebook, também aqui participando, interagindo e deixando aqui os parabéns ao excelente trabalho na causa animal que o senhor vem realizando, vem prestando. E ela pede, inclusive, aproveitar essa oportunidade para a gente aprofundar ainda mais, dar mais esclarecimentos sobre o que é maus tratos no mundo animal, doutora. Exatamente. Como eu falei, a lei prevê, né, qualquer ato que traga sofrimento ou dor ao animal. Né? Então, assim, nós temos vários exemplos, desde, né, as agressões, né, com pau, com pedra, com tiro. Você, Denise, você não tem ideia, sabe, das atrocidades que são praticadas. A gente pegou esse ano um caso em que chegou ao nosso conhecimento um caso que um vizinho teria efetuado tiros de espingarda de pressão, sabe, daqueles chumbinhos. Imagina a dor que o animal tinha, né? Foi socorrido, foi encaminhado por uma clínica parceira nossa também, né, que faz um trabalho maravilhoso. Então imagina, né, ficou ali acho que 1 ou 2 dias, a tutora não tinha condições financeiras, enfim. Então tudo isso que eu chamo que é uma rede realmente do bem, né, o engajamento das pessoas. A gente usa as redes sociais muitas vezes, né, até para pedir auxílio, até financeiro, né, para essas ONGs, os protetores, né, isso óbvio não para o delegado, não para a polícia, mas sim para essas pessoas que estão ali no dia a dia, que levam para casa, que cuidam dos animais. Então isso tudo, esse engajamento é que a gente consegue fazer a diferença. Sobre essa questão, doutor, condições financeiras, realmente nem sempre o tutor tem ali o dinheiro disponível para poder tratar aquela situação, aquela doença ou aquele fator complicador que envolve o seu animalzinho de estimação. Quando não existe essa condição financeira, então, como o senhor mesmo colocou, peça ajuda, vá ao encontro de outras pessoas, divida esse problema com mais pessoas para poder, de fato, dar uma resposta o quanto antes e não deixar que esse animalzinho sofra por falta de condição financeira do próprio tutor, né? O coração é muito grande da sociedade, né, doutor? Sim, exatamente isso. Tocasse num ponto muito importante. A gente recebe, às vezes, né, pedidos dos tutores, poxa, meu cão aqui, né, tá doente, adoeceu, enfim, foi ferido, né, às vezes por outro animal, foi atropelado, né, fugiu, enfim, a gente vai ajudar. O que não pode é como a gente pegou um caso de um cão com o focinho totalmente lacerado, sabe? Ou seja, isso ali não é de um dia ou de uma semana, isso ali é mais de meses, né, de um sofrimento terrível do animal, e a tutora simplesmente, quando foi questionada a respeito daquela condição, ela disse assim, não, isso aí, quando morrer eu troco e compro outro. Né? Imediatamente ela recebeu voz de prisão, uma mulher de mais de 60 anos, né? Recebeu voz de prisão e está respondendo na justiça pelo crime de maus tratos. Né? Então a gente tem que saber diferenciar. Não tem condições, procure ajuda, procure auxílio, que com certeza a sociedade, né, é bastante, eu vejo isso, né, a repercussão dos casos em que a gente atua e auxilia, o engajamento de toda a comunidade, de toda a população, vai ter sempre alguém para ajudar. Né?
Nesse final de semana, eu até conto uma história para vocês, na verdade um mês atrás, mais ou menos, quase um mês, teve um abandono aqui em Blumenau, as câmeras de segurança flagraram, né? Eu divulguei no meu Instagram, deu uma repercussão enorme. Os responsáveis foram identificados através da placa do veículo, estão respondendo. O cão foi resgatado, estava com uma família, essa família me pediu ajuda, né, para conseguir uma outra família, porque ali era um lar temporário, eles não tinham condições de ter mais animais. E olha que legal, uma colega, né, delegada de polícia de Florianópolis, nada menos que a diretora do Detran de Santa Catarina, a delegada Sandra Mar, viu as minhas redes sociais, me ligou, Sergídio, sabe aquela coisa quando a gente olha assim a situação e bate? Ela disse, eu preciso adotar essa cachorrinha. E no último final de semana ela veio aqui muito feliz, até emocionada, sabe? E a cachorrinha ganhou uma nova chance, né? E com certeza agora vai ter dignidade, uma família que lhe dê muito carinho, muito amor, né? Como isso a gente dá esse carinho, né, para os animais, e eles retribuem, né, de uma forma maior ainda, né, para a gente. Isso é muito gratificante. É verdade. Doutor Egídio, 2 minutinhos para o senhor voltar a falar também desse projeto, essa rede do bem, a cadeia para maus tratos, o senhor que é o representante no nosso estado desse projeto, de que forma também o mesmo ele vem para fortalecer, para justamente também apoiar esse assunto e mais do que isso, engajar a nossa sociedade? Bom, esse projeto nasceu, né, como falei, em São Paulo, do delegado Bruno Lima, e ele já tomou corpo. Hoje a Xuxa, né, usa essa camisa e divulga o projeto. A Luísa Mel, né, que era aquela artista que também tinha um programa na televisão de defesa dos animais, também faz isso. Enfim, diversos artistas. E a gente quer levar essa conscientização. O mais importante é isso, é dizer para as pessoas, né, o que pode ser considerado maus tratos, para tomar cuidado, para denunciar, né, porque às vezes apenas as instituições, né, por exemplo, eu fiz um projeto de lei de criação de uma delegacia de combate aos crimes ambientais, né, como um todo, e ali dentro também cuidaria dos maus tratos aqui em Blumenau, quando estive na delegacia regional. Mas isso já vai fazer 3 anos, né, então é difícil, requer orçamento, a gente sabe de tudo isso. Então, para não ficar esperando, né, como sempre digo, é muito fácil esperar o outro fazer o teu trabalho, né, o que a gente poderia fazer também, atuar. Por isso que a gente conseguiu aqui em Santa Catarina, né, começar a divulgar esse projeto de cadeia para maus tratos, para a gente realmente levar o conhecimento às pessoas e trazer um bem-estar animal muito melhor. Eu quero, assim, agradecer de coração todas as manifestações de carinho, né? Você não tem ideia, eu sou o delegado que trabalhei já em sequestro, em roubo a banco, em roubo a aeroporto, e agora estou trabalhando na causa animal também, né? Não deixei por óbvio todas as outras questões da segurança pública, mas você não tem ideia, Denise, assim, das dezenas de mensagens que recebo todos os dias de pessoas que eu não conheço, né? Mensagens de carinho, poxa, Deus lhe abençoe, tenha uma ótima semana, obrigado por estar atuando. Isso para mim é muito gratificante e me faz cada vez mais querer atuar com mais afinco nesse sentido. Com certeza a sociedade é muito grata por esse olhar, por essa preocupação, essa entrega também, né? Envolvendo esse momento de se dedicar a essas ações no combate aos maus tratos de animais. Doutor Egídio, muito obrigada por estar conosco hoje aqui. Um bom dia. Obrigado mais uma vez, um ótimo dia para vocês e para todos os ouvintes também. Doutor Egídio Ferrari, da Delegacia da Comarca de Brusque, ele também aí é o representante aqui no nosso estado desse projeto, desse movimento, a Rede do Bem, @cadeia para maus tratos. E mais uma vez então, assim como eu comecei essa entrevista, eu finalizo. Caso você presencie alguém abandonando ou maltratando um animal, acione uma autoridade local, afinal isso é crime ambiental e denúncias anônimas são feitas através do Disque Denúncia. Anote o número 181.